Bom dia, muito bom dia. Bom dia, boa tarde. Sejam muito bem-vindos tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer. Hoje a gente vai estar falando sobre a busca da autoconsciência. Então, quem for chegando aqui vai dando bom dia, vai dizendo da onde está falando, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos falar desse assunto que é tão importante, que é a autoconsciência, mas também perceber que aqui nós temos alguns grandes desafios. Vou trazer isso pra gente refletir. Coloquem aqui se vão surgindo perguntas. Bom dia, Kátia, que está entrando aqui no Insight Timer. Quem está chegando, tanto no Instagram quanto no Insight Timer, dá bom dia. Vamos movimentar essa energia, trazendo já aqui uma nova conexão. Que sempre que a gente se manifesta, a gente está trazendo aí uma nova conexão. Bom dia, gente bonita. Bom dia, Diana. Bom dia, Tati. Olha, Nova Jersey. Que legal, que legal. Isso é a coisa mais linda da internet, né? Essas conexões são de diferentes lugares e a gente consegue se conectar energeticamente de alguma maneira. E outra coisa que às vezes as pessoas me perguntam é se é possível, né, principalmente nas sessões individuais que eu faço, a gente conseguir ter grandes transformações. E a gente tem justamente por isso, porque para a energia não tem tempo, espaço, dimensão. Hoje eu atendo 100% online, né? Eu tô aqui, por exemplo, em Lipari, que é uma ilha da ilha, né? Porque a gente tem a Sicília, que é uma das ilhas da Itália, e eu ainda tô um pouco mais adiante, que é em outra ilha. E eu tô trabalhando direto, conversando e atendendo pessoas de vários lugares do mundo, agora aqui no Instagram, agora aqui no Insight Timer, e a gente está se conectando independente de onde você estiver. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente também do fuso, né? Porque a gente está sempre trocando aí esses fusos horários e cada pessoa está assistindo em algum momento. Aqui no Instagram fica gravado, sobe para o meu YouTube, aqui no Insight Timer ainda não, mas eu espero que logo dê para ter aí o replay, tá? Gente, a busca da autoconsciência. Por que eu trouxe a palavra busca na frente da autoconsciência? Porque a grande questão é, o que é a autoconsciência? A autoconsciência é eu perceber que alguma coisa mexeu na minha percepção. Vamos lá, começando com a ideia de o que é percepção. A gente tem percepções, tá? E eu não vou chamar de crença, porque a percepção para mim tem um conceito muito mais amplo do que crença. Crença é tudo que eu acredito que é verdade. Desde lá de como eu fui criada na casa dos meus pais, como eu vejo a vida, como eu vejo as pessoas, como eu vejo os relacionamentos, dinheiro, enfim, tudo isso são crenças, que é um pouco já limitado de acordo com o universo que eu vivi, que eu experimentei e que eu acredito que seja verdade. Agora, percepções são as nossas crenças, mas um pouco mais além. Eu começo a perceber que mesmo que eu tenha esta crença, mesmo que eu pense que o dinheiro é assim, que a felicidade é assado, que cada coisa, eu começo a ter percepções. Eu permito que dentro do meu universo, muito limitado, porque todos nós, dentro das nossas crenças, a gente pode se dizer até um pouco limitado. Porque é aquela maneira que a gente está enxergando as coisas. Einstein traz uma frase que para mim é sempre a melhor, né? Uma mente que se abre
nunca mais volta ao tamanho original. Então, se você está conversando comigo aqui, você está conversando com um amigo, você está conversando com fazendo um curso, enfim, algo que te traz uma outra possibilidade, que te traz uma outra percepção, você começa a perceber que aquilo pode fazer parte de um contexto que até então a gente estava limitado e não conseguia pensar que isso pudesse ser possível. Como que isso acontece na prática, na nossa vida? Muito através dos nossos sonhos, muito através do que a gente acha que é o certo, o errado pra gente, né? Muito através da nossa visão de mundo, desta percepção. Então, para eu começar esta busca da autoconsciência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é permitir-se ter novas percepções. Mas aqui qual é o grande desafio? Se para mim aquilo sempre foi verdade desta forma, como eu vou abrir a minha mente e pensar que outra possibilidade pode acontecer? Estão entendendo como isto é ao mesmo tempo maravilhoso, libertador e ao mesmo tempo bem desafiador? Por quê? Porque nós precisamos, de certa forma, pensar que a outra possibilidade, que ainda não está na nossa cabeça, é realmente uma opção, é realmente uma alternativa. Só que se eu ainda não abrir para isto, aqui a grande dificuldade. E isso acontece muito dentro desta busca da autoconsciência. E aqui eu estou usando a palavra busca e eu quero fazer um parênteses aqui nessa palavra busca, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa também estar atento, tá? Neste caminho de autoconsciência, autoconhecimento, de consumir conteúdo, como aqui vocês agora estão assistindo essa live ou tantas outras, a gente está numa busca de ter essa nova percepção, de ter uma ficha caindo, como a gente diz, né? Só que muitas pessoas, e eu atendo várias dessas, elas estão numa constante busca e qual é a grande questão aqui? Elas não integram aquele conhecimento, aquela nova percepção, e elas estão sedentas, digamos assim, de uma novidade. Qual é o grande conflito, pode-se dizer? É que se eu nada me basta, nada chega, e eu tô nessa eterna busca, primeiro, normalmente a pessoa gera ansiedade, porque ela não se sente preenchida com esse novo conhecimento, com essa nova busca. Então, eu não estou dizendo que não tem que buscar, pelo contrário, a busca é constante. A grande questão é o quê? Que é só buscar o tempo inteiro e não integrar, não vivenciar, não mudar a percepção e o comportamento, lógico, vai fazer com que eu comece a ter um comportamento, uma ansiedade muito grande. Então, essa busca, ela vai ser constante. Eu sempre digo que a nossa busca pela autoconsciência, pelo autoconhecimento, vai acabar no último suspiro aqui na Terra, enquanto a gente está esta pessoa que a gente está encarnada, tá? Agora, a grande questão é o quê? Só buscar, sem aprofundar, sem integrar essa nova percepção, esse novo conhecimento, gente, não é uma coisa legal, porque vai gerar ansiedade. E aí, volta ao que o Einstein falou, uma mente que se expande nunca volta ao tamanho original. Porém, uma mente que está sempre buscando, que não se sente saciada com aquele novo conhecimento, com aquela nova percepção,
tem algum problema, porque é como se nunca preenchesse. Estão entendendo o que eu estou referindo à palavra busca, tá? Então, muito cuidado aqui. E eu conheço pessoas, eu já fui assim também. Eu, enquanto não tinha esse entendimento da palavra busca, eu consumia muito conteúdo. E conteúdos até que nem fechavam muito bem com a minha ideia, com a minha energia. Mas era aquela ânsia de me autoconhecer, aquela ânsia de descobrir, e parecia que sempre estava faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu não integrava esse conhecimento, eu não integrava esta nova percepção e obviamente mudava a minha percepção, a minha crença e o meu comportamento. Eu não tinha esse espaço disto. Então, muito cuidado com esse tipo de busca, certo? E agora, por que também que a autoconsciência vai ser sempre esse desafio? E muitas vezes a gente não consegue ter essa autoconsciência sozinha. A gente vai precisar de uma ajuda, justamente por causa daquilo que eu falei. A minha crença, a minha percepção é que aquilo é verdade. E eu não consigo perceber que pode ter uma outra possibilidade. E sozinha é bem desafiador da gente mudar esse paradigma, da gente mudar as crenças e as percepções. Por quê? Porque eu tô achando que o universo é daquele tamanho. Eu tô achando que as coisas funcionam exatamente daquela maneira e não consigo perceber e expandir a minha mente para uma nova ideia, tá? Por isso que, e aqui eu poderia pegar vários exemplos. Vou pegar, vamos supor, uma pessoa que está com dificuldade financeira, está com a dificuldade de pagar o seu cartão de crédito, gasta mais do que ganha, tá? Esta pessoa dificilmente sozinha, a não ser que ela tenha realmente uma grande busca e uma grande integração daquilo que ela foi percebendo, ela vai conseguir mudar essa mentalidade de comportamento sozinha, tá? Por quê? Porque o universo dela é este. E ela pode estar gastando mais do que ganha por uma série de questões. Ela pode estar fazendo isso por um padrão familiar de escassez, ela pode estar fazendo isso por uma falta de merecimento, ela pode estar fazendo isso como recompensa de alguma coisa que ela não teve lá na sua infância. Ela pode não ter sido amamentada, ter passado fome e achar que ela tem que comprar. Enfim, tem N motivos, razões para ela continuar tendo este comportamento. A grande questão é o quê? Que sozinha, dificilmente ela vai chegar na raiz, na origem deste comportamento que ela vem tendo, tá? Porque para ela aquilo é verdade, sempre foi assim a vida inteira. A gente repete padrões da nossa ancestralidade, então normalmente meus pais fizeram, meus avós fizeram, enfim, uma grande linhagem aí fez, e a gente não consegue perceber que isso tá lá nas minhas células. Muitas vezes está no nosso DNA, e aí sozinha ela só consegue ver o que? A realidade, que é o que? O cartão de crédito que ela não consegue pagar. Ela não consegue fazer toda esta questão de consciência. Mas por que eu não estou conseguindo pagar meu cartão de crédito? Ah, é porque eu trago crenças de escassez, é porque eu trago crenças genéticas, é porque eu não fui amamentada, e entendi que está sempre faltando. Enfim, tá? Lembrando, gente, que um trauma, um bloqueio, um choque não precisa ter sido algo drástico.
para uma criança, às vezes a maneira que tu fala para ela, às vezes a maneira que tu olha para ela, pode gerar um conflito bem grande de inferioridade, pode gerar um conflito de menos-valia, enfim, tantas coisas, tá? Por isso que eu tô dizendo, sozinha é muito difícil que a gente consiga ter essa autoconsciência. O que a gente pode fazer para ter essa autoconsciência de maneira sozinha, tá? Não indico muito, eu sempre indico procurar um profissional. Por quê? Porque é aquela história. Sozinho tu vai demorar muito tempo. E é bem possível que tu até tome consciência. Quando tu tá naquela busca da autoconsciência, tu toma essa consciência e daqui a pouco tu volte de novo para estaca zero. Por quê? Porque o teu padrão, o teu meio, todas as tuas percepções e crenças são muito solidificadas e enraizadas. Então a gente precisa ter essa nova percepção, tá? Por isso que eu não aconselho que a gente faça isso sozinho, certo? E não é só porque eu sou terapeuta, não é só porque eu ofereço aí vários treinamentos, né? Semana que vem, inclusive, eu vou começar o treinamento acelerador de consciência. Nós vamos ficar 2 meses juntas, aprendendo técnicas de controle mental e trabalhando exatamente essas raízes, para termos consciência e para que você saiba como praticar. Não dependa da Luciana mais depois, tá? Mas é que eu tô falando, num primeiro momento a gente precisa sim de ajuda. Eu preciso ainda, mesmo enquanto terapeuta, de vez em quando eu preciso ser atendida por alguém. Eu também preciso. Por quê? Porque senão eu não consigo abrir para essa minha percepção. Não consigo. E aí fica tudo sempre da mesma maneira, tá? Eu não mudo o meu comportamento. Mas, voltando ao que eu estava dizendo ainda sobre esta autoconsciência, né? Além de sozinha ser mais desafiador, a gente também tem que pensar que é um processo. E aí, aqui eu tenho várias assessoradas que dizem assim para mim: eu achei que já estava muito bem resolvido isso comigo. E daqui a pouco eu dei uns passinhos para trás. Gente, ninguém dá passinho para trás no caminho da autoconsciência. O que a gente precisa entender é o seguinte, é que a autoconsciência não é um processo linear. Aqui que está a grande inversão. O caminho da autoconsciência, do autoconhecimento, é um caminho assim, não é um caminho linear. Porque às vezes, repito lá as nossas crenças e percepções, às vezes isso está muito claro e eu consigo entender que eu estou gastando mais no cartão de crédito do que eu deveria por causa disto. Mas tem coisas que estão lá no fundinho, na raiz, que foi lá quando eu fui no momento da minha concepção que eu entendi essa questão de mundo. E aí, eu vou conseguir sozinha? Dificilmente. Porque tá lá numa memória que foi pro meu inconsciente, certo? Então, o caminho de processo de autoconsciência, ele não é linear. E é aqui que muita gente acaba se martirizando, vamos dizer assim. Eu estava indo tão bem e daqui a pouco eu fiquei inconsciente ou não tive consciência disto. Ou eu estava conseguindo lidar muito bem com as pessoas e daqui a pouco eu tive uma crise de impulsividade e briguei com todo mundo. Por que isso acontece? Porque ainda tem coisas que precisam ser mudadas, a percepção e as crenças. Agora, eu achar que, porque eu estou no caminho de autoconhecimento, de autoconsciência, que eu já estou pronta, aqui está a grande questão. Não estou pronta, vai acabar lá no último suspiro desta vida, nesse corpo, né? Porque a alma ainda não vai terminar, tá?
Então vai acabar as possibilidades do que eu posso entender, mudar e fazer. Só. E qual é a grande questão também que eu preciso entender aqui? Que não é um processo linear. Que às vezes parece que eu estou conseguindo muito bem ter consciência, estar evoluída em relação a isto, e daqui a pouco vai acontecer de que eu não vou conseguir. E eu vou precisar voltar uns passinhos para trás para perceber de novo que o processo é assim. Não é linear. Essa é uma das grandes armadilhas do caminho da autoconsciência e do autoconhecimento, tá? Que a gente pensa que tem que ser dessa forma. E não é, gente. Não é. Quanto mais eu achar que o processo é linear, vai gerar normalmente culpa. Porque você vai perceber assim, mas eu estava indo tão bem e não consigo. E aí vai ser bem mais fácil também de você começar a se culpar e desistir deste caminho. Só que esse caminho não tem volta. Uma mente que se abre para uma nova consciência, para uma nova ideia, para uma nova percepção, nunca mais volta ao normal. Então, não é que nem desver. Eu vi tal coisa. Tem como tu desver tal coisa? Não tem. Aquilo já criou na tua consciência aquele cenário, aquela imagem ou aquela sensação também. E esse pensamento daquilo que tu visualizou, daquilo que tu sentiu, não tem como desver se tu não escolher fazer isso. Olha bem o que eu estou dizendo. Por isso que a autoconsciência é importante. Porque isso pode ser mudado, reprogramado, sim, é o que eu exatamente ensino nas minhas sessões. Agora, tu tem que ter essa autoconsciência para escolher, inclusive a reprogramação, inclusive a dor, inclusive o sentimento de impotência, o sentimento de solidão, o medo, tudo isso. Tem como. Mas eu tenho que escolher, e é aqui que está a grande diferença, tá? Vão me colocando aqui se está ficando claro isto. Repito, o mais importante é a gente perceber que o processo não é linear, é continuar na busca, mas sem ser aquela busca o tempo inteiro, sem integrar, sem ter mudanças realmente significativas na nossa vida, tá? E achar que eu tô pronta. Ninguém tá pronto, gente. Eu vou só te dizer uma coisa. Quando tu estiver pronto, tu não tá mais aqui na Terra. Se a gente tá na Terra é porque a gente ainda tem coisas pra trabalhar a nossa consciência. Porque teoricamente a gente veio pra cá pra isso, pra evoluir. Então, se eu ainda estou nesse plano, o que significa? Que eu ainda tenho passos para dar. Que essa busca ainda não terminou. Mas cuidado para essa busca não se tornar numa coisa frenética, sem integração, sem consciência e mudança de comportamento, principalmente. Porque não adianta eu só integrar e não mudar o comportamento, tá? Vou convidar vocês para ficar aqui mais uns minutinhos comigo para a gente fazer uma breve meditação, que eu tenho certeza que vai deixar o dia de vocês bem melhor, tá bom? Então, vou convidar vocês para fechar os olhos. Começa a respirar lento e profundo. Vai conectando com o seu coração. Vai deixando todo o ar entrar e sair livremente do seu corpo. E nesse momento, imagina uma luz que vem lá do alto, do Criador, Criadora de tudo que é, entrando pelo topo da sua cabeça. Passa por todos os seus chakras e quando chega no seu coração, expande essa luz. Respira. E agora você sente o seu corpo vibrar junto com esta luz. Esta luz é de puro amor, pura tranquilidade. E você vai sentindo isso no seu corpo. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é,
que retire de cada um de nós todos os nossos medos, todas as nossas sensações de incapacidade, todas as nossas carências, e que nos façam pensar que eu ainda não tenho capacidade e consciência para entender-me e para evoluir. Respira lento e profundo e sente toda essa densidade indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um que está assistindo esse vídeo em algum momento a definição mais elevada de que é possível, seguro e permitido eu ter consciência e autoconsciência de maneira leve, tranquila e equilibrada, sem qualquer medo ou restrição, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras agora. Está feito? Está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, trazer para o nosso campo eletromagnético a sensação de proteção. Imagine agora ao redor do seu corpo uma grande bola de luz azul intenso. Peço energia também de Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes. Imagine essa bola de luz azul ao redor do seu corpo circulando, trazendo toda a proteção de energias de baixa vibração, de encarnados ou desencarnados, e que de alguma forma possa estar impedindo a nossa consciência. Respira e sinta essa bola azul girando ao redor do seu corpo, trazendo esta nova programação. Está feito? Está feito, está feito. E agora eu peço que você vá se conectando novamente com seu coração, respirando lento e profundo, abrindo seus olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, aqui no Insight Timer eu tenho os áudios, tá? Me sigam como Teacher. E aqui no Instagram tem os meus contatos. Se você quiser receber os áudios segunda, quarta e sexta gratuitamente, é só me chamar aqui. Se você quiser saber sobre o treinamento acelerador de consciência, no link da bio tá esse treinamento. São 2 meses que eu vou estar acompanhando esse grupo, que vai estar incrível, tá? Realmente, o acelerador de consciência vai transformar a vida de vocês de acordo com tudo isso que eu estou trazendo aqui, porque você vai aprender realmente uma metodologia validada para mais de 1.500 pessoas que já transformaram a sua vida com essa metodologia, sem depois depender da Luciana. Pelo contrário, essas pessoas conseguem saber interromper um pensamento repetitivo, focar no que querem, enfim, direcionar a sua mente, tá? Obrigada, Kátia, gratidão. Me chama lá no Instagram depois também, tá? Gente, gratidão. Toda quarta-feira, 8h30 da manhã, Brasil, 12h30 Portugal, 13h30 aqui da Itália. A gente se encontra, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Gratidão e até a próxima. Vai lá, Kátia, vai lá e me chama qualquer coisa, tá? Beijos.